Boa noite. Eu gostaria de apresentar um projeto da criação de um data warehouse de folha de pagamento. Bom, inicialmente vou apresentar as tabelas criadas no banco de dados. Aqui temos todas as tabelas criadas pelo Talend, a não ser a tabela de dimensão tempo. Vou estar explicando um pouquinho mais para frente o que seria. Temos as nossas stagings, temos as nossas dimensões e a nossa tabela fato, que também será explicada durante o vídeo. Bom, inicialmente temos as nossas cargas de staging para popular todas as nossas stagings. Nossas tabelas de stagings seria onde acontece o processo de extração e transformação. Seguindo o processo de ETL, essa é a fase de extração e transformação, onde eu tenho a extração da minha fonte de dados externas. Nesse caso está sendo um arquivo delimitado por ponto e vírgula, um arquivo CSV. Como por exemplo, nessa carga de staging cargo, temos esse arquivo aqui, sendo que possuímos um cargo, um código e um cargo. Estamos trabalhando para popular um data warehouse de folha de pagamento, onde nesse data warehouse teremos as nossas dimensões e a nossa fato, além das nossas cargas de staging, baseado no processo de ETL, que seria o processo de extração, transformação e carregamento para o data warehouse. Bom, como citado de início, temos a nossa carga para a nossa tabela de staging cargo, onde estaremos extraindo as informações de um arquivo CSV. Esse seria o caminho. Os arquivos estão sendo baseados em um esquema, ou seja, a estrutura da tabela está sendo apresentada em um metadado. Neste caso foi inserido um metadado para esse arquivo de CSV. Vou pegar ele como exemplo, um cargo. Bom, nesse cargo já foi carregado, Só fazendo um exemplo, isso já foi feito como uma apresentação. Aqui é carregado o nosso arquivo CSV. Eu coloco o destino, as formatações, o que eu quero que seja coluna, o que eu quero que seja cabeçalho, o encoding, que eu estou usando a ISO para acentos. E por fim, temos aqui os nossos metadados, que aí é possível criar um esquema, ou seja, a estrutura da tabela já é apresentada antes de populá-la no banco. Temos aqui, ao clicar e arrastar aqui por esse componente, automaticamente ele já adere ao esquema que foi apresentado. Aqui temos o componente tmap para realizar as transformações, aqui que acontece as transformações e as atribuições, ou seja, de um lado da minha entrada eu tenho um código e um cargo, da minha saída eu também tenho um código e um cargo. Estou utilizando o mesmo nome, porém não é necessário. Podemos trabalhar com um nome diferente a partir do momento que a minha entrada e a minha expressão seja a mesma. Aqui estou trabalhando com inteiros e string. Sempre que trabalhamos com essa transformação no componente tmap, para atribuir uma entrada e saída, precisamos trabalhar com o mesmo formato de um lado e do outro. Bom, esse é o processo da staging cargo. Quando clicamos aqui, vocês podem ver que o nosso esquema ele é passado de um componente para o outro, seguindo o mesmo padrão mostrado abaixo. Ele é entregue também ao último componente. Este componente seria a saída de banco de dados Oracle, ou seja, aqui eu tenho a minha instância de conexão, que também foi definida através de um metadado. São dados representativos, dados que podem facilitar o uso. Nós preparamos esses dados. Bom, aqui foi preparado a instância do DW-PGTO, que é a nossa conexão. É só clicar e arrastar que eu também tenho a mesma estrutura. Aqui estou sincronizando o mesmo esquema. Estou utilizando o nome da tabela staging cargo. E a minha ação na tabela vai ser dropar, se existir, e criar. E para os dados vão ser inseridos na tabela.
Uma vez que temos essa configuração feita, podemos rodar o job e assim acompanhar no banco de dados a criação dessa tabela staging. Pronto, 21 linhas foram acrescentadas à tabela, foram populadas, a carga foi executada com sucesso, não tivemos nenhum erro. Agora vamos testar aqui no nosso banco. Bom, a minha tabela staging cargo foi essa que eu acabei de popular. Ela foi criada e populada. Como já tinha antes, ela foi deletada e criada novamente. Bom, aqui temos o nosso código e o nosso cargo, conforme as linhas, o número de linhas contado aqui no job, 21 linhas. E assim compõe a nossa carga da stage, né? Precisamos executar toda vez que geralmente as cargas são diárias e aí vai dependendo da necessidade da pessoa. Bom, estamos trabalhando nesse Data Warehouse com o modelo estrela. Aqui temos um exemplo da composição do ETL acontecendo, que seria seguindo a estrutura. Para a fonte de dados, estamos extraindo nossos arquivos CSV. Temos a nossa tabela staging e aqui temos as nossas dimensões e a nossa tabela fato, utilizando o padrão de estrela. Onde, por exemplo, para eu ter uma venda, eu preciso de um produto, preciso de um vendedor, de um departamento e de tempo. Tempo seria a data onde ocorreu essa venda. Para isso, utilizaremos uma chave SK, onde seria um ponto de interseção entre a nossa fato e as nossas dimensões, onde elas poderiam se comunicar. Para nós fazer essa comunicação, utilizaremos lookups, ou seja, joins, dentro da nossa fato. Isso será apresentado futuramente. Bom, voltando para o nosso talent, após a composição da nossa staging, ela foi populada com sucesso. E a mesma lógica serve para todas as nossas stages, né? O padrão é o mesmo, vamos pegar esse como exemplo. Também temos o nosso metadado, que já foi cadastrado para esse arquivo, departamento. Já foi apresentado aqui, departamento metadado. Só clicar e arrastar que ele já é inserido automaticamente. Para mapear os campos temos um tmap, que o mesmo também faz a união entre os dois esquemas, faz a atribuição e as transformações, seguindo o mesmo padrão aqui dentro. E no fim também temos a nossa saída da staging departamento, que ele também vai dropar a tabela se existir e vai criar. Vamos executar essa carga de staging departamento. E pronto, a carga foi executada, 6 linhas foram retiradas, foram extraídas do nosso arquivo fonte, foram atribuídas com um esquema para o nosso banco de dados, que é a nossa staging departamento. Aqui segue o nosso código e departamento. Bom, uma vez que temos todas as nossas cargas de staging criadas, vou passar rapidamente por todas. Aqui também temos a nossa staging da divisão. Temos a nossa staging da folha de pagamento, nossa staging pagamento. E a nossa staging funcionário. Essa compõe todas as nossas staging. E a cargo, né, que já foi apresentado anteriormente. Bom, após todas as stagings serem criadas, nós vamos começar a trabalhar com a nossa dimensão do Data Warehouse, onde as nossas dimensões vão ser também a nossa cargo, departamento, divisão, funcionário e a folha de pagamento. Bom, nesse caso, para compormos as nossas dimensões, vamos trabalhar com uma modelagem de dados para o Data Warehouse. Bom, passarei pelos conceitos da modelagem para o Data Warehouse. As dimensões vão ser do tipo SCD1 e a do tipo SCD2. Ou seja, para as dimensões de SCD1, trabalharemos com dados que podem ser substituídos.
ou seja, não vamos precisar de um histórico desses dados. Por exemplo, vamos supor que vamos armazenar dados de nomes de pessoas no nosso Data Warehouse. Os nomes não são substituídos, uma pessoa tem sempre o mesmo nome. Para isso, nós vamos trabalhar com o tipo SCD1, que um nome ele não vai ter substituição, ele não vai ter mudança. Se sair um nome, vai entrar outro no lugar. Imagina que sai um funcionário, vai entrar outro funcionário. Ele não vai mudar de nome. Para o tipo SCD2, permite que é gravado um histórico na tabela. Ou seja, nós vamos ter um registro de antes e depois, data que esse dado foi modificado e o nosso registro. E o nosso histórico dentro dessa tabela, dentro da nossa dimensão. Para nossas dimensões do tipo SC2, nós vamos ter a mesma chave, porém com a nossa chave de interseção, a nossa chave SK, diferente. Porém, o mesmo código vai ser atribuído para mudanças. Eu vou explicar um pouquinho mais na prática. Bom, aqui vamos montar nossa primeira dimensão. A fonte de dados vai ser a nossa tabela staging cargo. Aqui eu estaria fazendo um select para ele extrair todas as informações, para ele ler todas as linhas. Também estou utilizando o mesmo esquema que foi criado aqui do arquivo delimitado para esse componente. Então teremos o nosso componente de mapeamento, onde é feitas as atribuições e as transformações. Nesse caso, estou utilizando da tabela staging o nosso campo código e o nosso cargo. Aqui declaro o tipo da variável e o tamanho. E a nossa saída, nós vamos reaproveitar o nosso código e o cargo. E aqui seriam inseridos as nossas datas e a nossa chave de interseção, a nossa chave SK. É um ponto comum entre as nossas dimensões e a FATA do Data Warehouse. Seria uma chave para que elas possam se comunicar. Então, para que eu utilizaria uma data início e uma data fim? Vamos supor que um departamento, quando é inserido no banco de dados, ele começa com uma data início. E quando esse nome é trocado, por exemplo, um departamento de compras passa a se chamar departamento de suprimentos, ele deixa de ser um de compras em uma data e torna-se um departamento de suprimentos em outra data. Então, é utilizada essa coluna data início e data fim para criar um histórico de data, quando que um determinado item deixou de ser e virou outro item. Aqui estou convertendo, estou passando um pattern para a data. E aqui é onde é criada a nossa dimensão. Após a extração da nossa staging, as atribuições e transformações do nosso tmap, e aqui a nossa dimensão é criada. Para isso, utilizaremos o nome de dimensão cargo, e ela vai ser criada na tabela se não existir. A tabela vai ser criada se não existir, certo? Bom, neste componente da dimensão, que utilizaremos o SCD como mencionado aqui no documento. Bom, como exemplo, a nossa source key, nesse caso a nossa chave vai ser o código, e o nosso SCD do tipo 2 vai ser o cargo, ou seja, ele pode ser trocado. Vamos armazenar um histórico desse cargo na nossa tabela. E para a nossa chave de interseção, utilizaremos a nossa somaremos mais a nossa chave para criar o histórico. Para a nossa data início e data fim, teremos um start e um end. E essa seria a configuração do SCD aqui na dimensão. Bom, e após o job for executado, utilizaremos um comando de linha de banco de dados, que aqui eu posso utilizar um comando do Oracle, que basicamente eu vou colocar uma data inicial para as minhas linhas. Ou seja, quando eu inserir uma linha, eu vou ter que ter uma data inicial para que eu possa fazer comparações, ou para que seja iniciado um valor.
Bom, vamos rodar essa carga para exemplo. Essa é a nossa dimensão cargo. Ó, aqui no banco de dados, o job já foi executado, tivemos nenhum erro, 21 linhas foram populadas na nossa dimensão. Bom, essa é a nossa dimensão cargo aqui no banco de dados. Aqui temos a nossa chave de interseção, temos o nosso código, o nosso cargo e a nossa data início e fim, como populadas aqui no Talent. Foi acrescentado uma data início. A data fim não tem, porque esses dados não foram modificados, não foi criado nenhum histórico. Temos só uma data de início. Bom, nesse caso, vamos fazer um exemplo prático para verificarmos o histórico, né? Bom, vamos pegar a nossa tabela de staging cargo. E eu vou trocar como exemplo o nosso cargo de código 3. Vamos supor que um engenheiro de software não seja mais um engenheiro de software. Vamos supor que por algum motivo tivemos que mudar o nome desse cargo para Software Engineer. Então ele deixou de ser um engenheiro de software e passou a ser um Software Engineer em inglês. Vamos salvar. Eu vou alterar esse valor. Pronto, o arquivo foi alterado. Para isso, vamos executar novamente a nossa dimensão cargo, para acompanharmos o histórico dessa mudança. Pronto, ela foi populada novamente. Vamos dar um novo refresh. Desculpa, vamos dar um dimensão cargo. Aqui foi gravado um histórico, ou seja, como eu alterei na nossa tabela de staging, um engenheiro de software ele deixou de ser um engenheiro de software hoje, no dia 26 de novembro, e ele passou a ser um Software Engineer no dia 26 de novembro. Então aqui nós temos uma data fim para esse cargo e uma data início para esse novo cargo. Como vocês podem ver, temos um mesmo código, porém com a nossa chave de interseção é diferente. Ele deixou de ser e passou a ser outro nome aqui. Isso fez o quê? Que gravasse um histórico desse cargo. Ele mudou. Estamos utilizando o tipo de dimensão SCD2. desculpa. SCD2. Isso. E a mesma regra é aplicada para todas as outras dimensões. As mesmas utilizamos SCD2, apenas a de funcionário nós utilizamos SCD1, que o funcionário passa de nome, né? Não é preciso guardar um histórico de nomes, pois o dado é substituído. Vou passar rapidamente nas outras dimensões para que podemos trabalhar com a nossa fato. Então essa é feita a nossa dimensão departamento, essa é feita a populada da nossa dimensão divisão, e essa é populada da nossa dimensão funcionário. Temos a nossa fato pagamento, né? Que aqui é feita a ligação de todas as nossas chaves SK, nossa chave de interseção entre as dimensões e a nossa tabela staging pagamento. Aqui são criados lookups, ou seja, pontos comuns de ligações entre essas dimensões e a staging. Seria como se fossem joins. Aqui utilizei nas dimensões a mesma estrutura da staging. Após criado a nossa dimensão, eu coletei o esquema dela pelo nosso retrieve schema aqui no nosso banco de dados e passei esse esquema para as nossas dimensões.
partir disso eu dou um select all from de encargo com esse nome. Eu mesmo faço com todas as dimensões para listar os dados. Bom, após isso, aqui também, como a minha fonte de entrada é a nossa tabela staging em pagamento, teremos aqui o nosso tmap, onde ficam todas as nossas regras de lookups. Aqui estamos fazendo como se fossem joins. Por exemplo, na nossa entrada de staging em pagamento, utilizaremos a data para fazer comparações. Utilizaremos o nosso código para fazer um join entre o nosso cargo e o código. Ele está fazendo um join. E aqui esse código, aqui estou fazendo uma comparação entre datas, que como no Oracle eu não consigo comparar uma data null, eu preciso atribuir uma data fim para que possa ser comparado. E aqui segue a nossa regra de lookup para todas as nossas dimensões, onde estou usando todas as combinações. Estou utilizando o nosso lookup, o nosso join aqui com o código. Temos a nossa dimensão, também o mesmo lookup. E todas as chaves de interseção, todas as nossas chaves SK estão sendo atribuídas aqui na nossa saída, como vocês podem ver aqui no começo. Após isso, nós vamos ter a nossa entrada, que seria a nossa entrada de staging, aqui atribuída na saída. Todas as estão sendo bem detalhadas aqui. Bom, vamos rodar agora a nossa fato.